Graça e paz, que bom que nós estamos juntos aprendendo um pouco sobre escatologia bíblica. O Espírito Santo irá nos direcionar, desvelar e descortinar aquilo que as Escrituras já nos revelaram, e o Espírito Santo vai nos conduzir nessa videoaula de um assunto um pouco polêmico e às vezes negligenciado dentro das igrejas. Falando acerca da vinda de Cristo, ela é mencionada mais de 300 vezes na Bíblia. Só no Novo Testamento contém 318 referências à volta de Cristo. Em cada 30 versículos fala deste fato. Somente em 4 cartas não é mencionada a volta de Cristo. São elas: Carta aos Gálatas, Filemão, a 2ª e 3ª epístola de João. A escatologia já era um assunto presente na igreja primitiva. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, do versículo de número 5, ele já dizia sobre as virtudes do século futuro. Paulo aos Romanos já tratava acerca da esperança à adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, na epístola do capítulo de número 2, ele vai dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. João, o apóstolo, chegou a dizer em sua epístola no capítulo de número 2, filhinhos, é já a última hora. Afinal, escatologia, qual é a definição do termo? O que significa a palavra escatologia? É uma junção de 2 palavras gregas. Deriva-se do grego scatos, que nos traz o sentido de último, e do sufixo logia, que traz o significado de conhecimento, tratado, doutrina. Ou seja, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Sendo assim, a escatologia é um estudo doutrinário que trata dos últimos eventos da história bíblica, incluindo o que diz respeito ao fim do mundo, presente e também ao vindouro. Os fatos que estão acontecendo e vão acontecer, devemos saber disso, fazem parte de um plano divino eterno através dos séculos. E este plano é revelado nas Escrituras. É por isso que a nossa escatologia ela é bíblica. E todas as profecias que nós vamos tratar dentro do âmbito escatológico terá 3 grupos presentes. São eles: Israel, Igreja e Nações. Em tudo que nós vamos estudar acerca de escatologia, esses 3 grupos estarão presentes. Surge então uma pergunta: por que devemos estudar escatologia? Eu separei 3 pontos, claro que tem muito mais. Escatologia tem sua importância, primeiro, no conhecimento. Precisamos conhecer as profecias acerca desse assunto. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, versículo de número 15, antes, santificai a Cristo em nosso coração, e que nós estejamos preparados para responder a quem nos perguntar a razão da nossa esperança. Primeiro, devemos estudar escatologia para ter o conhecimento e o preparo para poder responder a quem nos perguntar a razão dessa nossa bendita esperança. Segundo ponto que eu separei, o estudo escatológico nos traz consolo, não só a nós, mas também à igreja de Tessalônica. Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo de número 18, ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quais são estas? É uma regra básica da hermenêutica, analisar o contexto. No contexto, Paulo estava tratando acerca do arrebatamento da igreja. E depois ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O estudo escatológico traz consolo ao coração do cristão. Terceiro ponto que eu separei é que o estudo escatológico nos traz coragem. Havia uma mulher durante a história cristã chamada Felicidade. Ela tinha 5 filhos.
O imperador romano naquele tempo pediu que ela negasse a Cristo, senão iria matar os seus filhos. Felicidade disse: de maneira nenhuma eu negarei ao meu Cristo. O imperador matou seus 4 filhos, sobrou então o menor, o caçula. O imperador disse: Felicidade, se você não negar a este seu Cristo, nós vamos matar o seu filho menor. Ela em lágrimas não disse uma palavra. Mataram o seu último filho. Um soldado se aproximou e disse: Felicidade, aquela jaula será levantada, e os leões que lá estão famintos irão devorar o teu corpo, se você não negar ao teu Cristo. Tem uma palavra a dizer? Felicidade deu um passo à frente. O espetáculo patético no Coliseu se colocou de pé. O imperador romano abriu um sorriso dizendo: agora ela nega. Ela olha para o imperador, aponta o dedo em sua face e de longe ela diz: ó imperador humano, sentado em um trono feito por mãos humanas, a palavra que eu tenho não vai a ti, mas aquele que está sentado à destra do Pai em um trono de glória. E ela diz, em gratidão: obrigado, Senhor, por ter me dado 5 filhos dignos de morrer pelo teu amor. Os leões devoraram o corpo de Felicidade, e ela, na arena dos Coliseus, morreu cantando hinos a Deus. Essa coragem que estava dentro de Felicidade era a mesma que estava dentro do apóstolo Paulo, quando em sua segunda prisão em Roma, próximo de passar pelo gladil romano e perder a sua cabeça, quando o soldado romano vai entrando no pavilhão onde estava Paulo, com uma tira de couro na mão com o nome de Saulo, para o chamar para participar do gladil romano. Paulo, neste momento, está escrevendo em um pergaminho com tinteiro a segunda carta a Timóteo. No capítulo de número 4, do versículo de número 8, Paulo diz: desde agora, a coroa da justiça está guardada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. O que fez o apóstolo Paulo, Felicidade, o precursor da reforma, João Hus, Policarpo, tantos outros morrerem pelo nome de Cristo, era a convicção e a certeza que a morte um dia foi tragada pela vitória, e que a morte é simplesmente um passaporte para a vitória, e que eles estariam mais próximos do Senhor Jesus com a morte. Que essa coragem, este estudo escatológico, venha florescer em nosso coração. Guarde isso. O estudo escatológico tem sua importância em 3 pontos. Primeiro, conhecer as profecias bíblicas. Segundo, trazer consolo. E terceiro, aumentar a chama e a coragem dentro do nosso coração para poder enfrentar esse século presente e a qualquer momento estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos escatologia bíblica, eu aprendo algo. Deus está no controle de tudo. Capítulo 2, versículo de número 21 do livro do profeta Daniel, está escrito: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 21. Em uma batalha conhecida como a Batalha de Carquemis, a Babilônia, ela marchou rumo a essa batalha. A Babilônia, neste momento, vence o Egito e também vence a Síria. Nabucodonosor se torna um proeminente monarca das Escrituras e a Babilônia, a maior potência mundial em seu tempo. No ano 605 a.C., a Babilônia, com Nabucodonosor, invade Judá. Leva a classe nobre de Judá no ano 605 a.C. Dentro da classe nobre está 4 jovens: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quando eles chegaram na Babilônia, eles foram levados ao palácio de Nabucodonosor. Trocaram o nome desses jovens, trocaram as vestes desses jovens, trocaram também o alimento desses jovens. O que Nabucodonosor não conseguiu trocar e mudar foi o caráter ilibado de Daniel. E foi em uma noite, dentro do seu quarto, em seu palácio, Nabucodonosor ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonha com uma estátua. Ele não sabia qual era a interpretação.
o que esse sonho queria revelar para este monarca. O mesmo convidou todos os astrólogos, magos e adivinhos do seu tempo e pediu para que Arioque dissesse a eles, pedir aos seus deuses que revelasse o sonho de Nabucodonosor e interpretasse o sonho. Para interpretar o sonho e revelar, astrólogo, adivinhos e magos não são capazes. Somente aquele que tem a revelação do Deus de Israel. Quem era esse jovem? Daniel. O mesmo se encontrava orando e ele pede a Deus que revele a ele a interpretação e o que Nabucodonosor havia sonhado. Arioque chama Daniel e o mesmo vai até o palácio. Quando o mesmo se encontra na frente do monarca Nabucodonosor, ele diz: tu sonhaste com uma estátua, aonde a cabeça dela é de ouro. O seu peito e os seus braços são de prata. O seu tórax, ele é de bronze. E a sua perna e os seus pés são de ferro e de barro. A interpretação do sonho era a seguinte: Daniel disse, a cabeça de ouro é o reinado babilônico, a prata são os medo-persas, o bronze é a Grécia de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, o barro e também o ferro era o reinado romano. Estamos falando agora de 4 reinos. Qual era a interpretação desses reinos e a revelação? É que o reinado inferior, ele iria dominar o reinado superior. A prata iria dominar o ouro. O que isso significa? Os medo-persas iriam dominar a Babilônia. Depois, o bronze iria dominar a prata. A Grécia iria dominar os medo-persas. E por fim, o barro, junto com o ferro, que é Roma, iria dominar o bronze, que era a Grécia de Alexandre o Grande. A pergunta que nós devemos fazer: como que Deus está no controle de todas estas nações? Eu te explico. Eu sei que é difícil de entender. Abacuque, no capítulo de número 1, ele também não conseguiu entender. O questionamento do profeta Abacuque era esse: como pode Deus permitir que uma nação ímpia seja usada como instrumento de justiça e punição contra o seu povo? No capítulo de número 2, Abacuque sobe em uma torre de vigília. No capítulo de número 3, ele começa a entender que o justo viveria pela fé. E é por isso que ele disse: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, não haja mais mantimento no campo, e nem vaca nos currais, as ovelhas, todas elas sejam arrebatadas. Todavia, eu exultarei ao Deus da minha salvação com alegria, porque Abacuque entendeu que Deus estava no controle. O porquê que Deus permitiu que a Babilônia fosse usada como instrumento de justiça para punir Jerusalém? Te explico. Depois do cativeiro babilônico, que segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote da terra de Ananote, Jeremias no capítulo 25, versículo de número 11, ele profetizou: o cativeiro babilônico vai perdurar por 70 anos. Depois dos 70 anos, nunca mais houve idolatria em Judá. Vou repetir, depois do cativeiro babilônico, nunca mais houve idolatria em Judá. O porquê serviu então o cativeiro babilônico? Para arredar a idolatria de Jerusalém. E assim, tudo isso estava dentro de um plano estabelecido por Deus para a vinda do Senhor Jesus na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Mas foi em uma noite em que Belçazar fazia uma festa com muita orgia, música mundana e bebendo nos utensílios sagrados do templo. Foi aí que a ira do Senhor se acendeu. Uma mão entrou na festa e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belçazar ficou perturbado, pediu que chamasse Daniel, aquele que tem a revelação. Daniel disse a ele: o que está escrito nessa parede, a interpretação é essa: o teu reino será dividido. Você foste encontrado em falta na balança. Belçazar entendeu que o reinado dele seria dividido. Exatamente aquela noite, daria os 70 anos da profecia de Jeremias. E como o que Deus fala se cumpre e nenhuma das profecias que Deus profetizou caiu por terra, naquela mesma noite, Dário e Ciro,
os reis dos medos e dos persas, invadiram a Babilônia, os muros enormes da Babilônia. Eles cortaram o rio Eufrates, entraram dentro da Babilônia, prenderam todos aquela noite, todos eles embriagados. Agora, o reinado de prata, que são os medo-persas, invadindo a Babilônia, se tornaram na maior potência mundial. A pergunta que nós devemos fazer é: no que o reinado dos medo-persas contribuíram para o plano de Deus? A semente de Gênesis 3,15, a semente do Messias, estava na Babilônia. Essa semente precisaria voltar para o centro da vontade de Deus, que era Jerusalém, para nascer em Belém, através de uma virgem chamada Maria. Em Belém, porque havia uma profecia de Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Foi aí que Ciro está sentado no teu trono. Segundo alguns eruditos, o próprio Daniel levou o pergaminho do profeta Isaías e leu para Ciro, dizendo: Ciro, há 150 anos antes de você nascer, já havia uma profecia que falava ao teu respeito, no capítulo de número 45 do profeta Isaías, em que você assinaria o decreto para o povo voltar para a sua terra e reconstruir o templo. Quando Ciro leu o pergaminho do profeta Isaías, ele entendeu que aquela profecia falava exatamente acerca dele. Ele assina o decreto, carimba o edito com seu anel, e o povo agora vai voltar para Jerusalém, por Zorobabel, para reconstruir o templo, aonde os profetas Ageu e Zacarias profetizaram naquele tempo. O povo agora, depois dos 70 anos, volta para Jerusalém, e a semente do Gênesis 3,15, a semente que pisaria e feriria a cabeça da serpente, que é Satanás, estaria exatamente dentro do plano da vontade de Deus, que era Jerusalém. A pergunta que é feita agora: o reinado de bronze de Alexandre o Grande dominou os medo-persas, que é o reinado de prata. No que Alexandre o Grande contribuiu para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Vou te explicar. O reinado agora de bronze de Alexandre o Grande, ele tem como mentor Aristóteles, o filósofo. Aristóteles conseguiu incutir na mente de Alexandre o Grande o seguinte: se você conseguir implantar o helenismo grego, a cultura e a língua grega, em todos os povos que você dominar, será mais fácil destes povos serem servos da Grécia. Alexandre o Grande entendeu isso, e ele fez exatamente como Aristóteles havia dito que ele fizesse. Todos os povos agora, circunvizinhos da Grécia, aprenderam o grego. Alexandre o Grande assim pensava, que ele estava fazendo isso segundo o propósito do seu coração, mas ele estava simplesmente contribuindo diretamente para o plano de Deus. Quando Jesus Cristo ele ressuscita e fica por um período de 40 dias com os discípulos ressurreto, ele sobe a súbito ao céu e ele deixou uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês saem para testemunhar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando eles saíram para pregar na Judéia e em Samaria, para pregar aos confins da terra precisava-se pregar em grego, porque todos conheciam a língua grega. Apóstolo Paulo foi este que pregou em grego, porque Alexandre o Grande contribuiu com o helenismo. Sendo assim, 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo, a espinha dorsal de Roma, foi abalada pela propagação do evangelho pregado em grego. O reinado de ouro, o reinado de prata e o reinado de bronze contribuíram diretamente para o plano de Deus. Ou seja, Deus está no controle das nações. Tem mais um reinado, o reinado de ferro e de barro, que são as pernas da estátua de Nabucodonosor. Este império é o romano, que veio com Pompeu no ano 63 a 66 a.C. O que Roma fez? Quando Roma dominou os outros povos, eles começaram a pavimentar estradas e abrir caminhos para que tivesse livre acesso às regiões que eles iriam conquistar. Só que estas estradas pavimentadas serviram para os apóstolos, para os discípulos,
propagarem o Evangelho e saírem para a primeira, segunda e terceira viagem missionária, para a Macedônia, para a Antioquia, para a Bitínia, para a Ásia, Roma preparou o caminho para que os discípulos propagassem o Evangelho. Lembrando, o ouro, a Babilônia, a prata, os medo-persas, o bronze, a Grécia de Alexandre o Grande, e o ferro da estátua, junto com o barro, é Roma. Os dedos dessa estátua fala de 10 blocos. Nós vamos tratar disso logo mais, quando nós tratarmos acerca do período tribulacional. Guarde isso. Deus está no controle das nações. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós precisamos entender os métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Nós temos 4 métodos de interpretação. O primeiro deles é o método preterista, o segundo deles é o método historicista, o terceiro idealista e o quarto futurista. Vamos falar um pouco e discorrer acerca de cada método de interpretação. O primeiro deles é o método preterista. O que vem a ser este método? O método preterista considera o contexto histórico na interpretação do Apocalipse. O simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. Tudo até o ano 70 depois de Cristo. Este método entende-se que todo símbolo do livro do Apocalipse já se cumpriu, contemporâneo ao tempo em que foi escrito este livro. O segundo método é o método historicista. O que vem a ser? As profecias do livro do Apocalipse, para este método, ou outras profecias bíblicas, são interpretadas como se fossem cumprindo ao longo da história. Cada tempo de profecia, ele vem se cumprindo no decorrer da história. Por exemplo, quando nós falamos acerca das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, ele entende que é a igreja primitiva. A igreja de Esmirna é o tempo da igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, como a igreja do período imperial de Constantino. A igreja de Tiatira, dentro do período histórico da igreja medieval, o tempo que o catolicismo romano adorou mais imagens e assim por diante. A igreja de Sardes, a eles tem uma semelhança com a igreja no tempo da Reforma, e a igreja odierna, o tempo da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia em um tempo futuro, talvez até tribulacional. O método historicista, acredita-se que as profecias bíblicas elas já se cumpriram ou estão cumprindo durante o período histórico. O terceiro método que nós temos é o método de interpretação idealista. Que método é esse? A interpretação idealista pode ser definida como totalmente simbólica, na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro do Apocalipse como símbolos, verdades ou ideais espirituais. Resumindo, o método idealista considera o livro do Apocalipse completamente simbólico. O quarto método de interpretação é o futurista. Na interpretação futurista, quase tudo no livro do Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos. Para alguns, com exceção apenas os 3 primeiros capítulos. Estes, dentro deste método de interpretação futurista, já se cumpriu. Do capítulo 4 em diante, ele vai ainda se cumprir. Este método popularizou com o surgimento da corrente escatológica conhecida como dispensacionalismo, que foi no ano de 1830 com John Nelson Darby. Afinal, o que vem a ser dispensação? Nós vamos tratar agora neste bloco. O que vem a ser dispensação? No Novo Testamento em grego, a palavra oikonomia é usada 7 vezes e significa administração
o governo da casa. Segundo o pastor Severino Pedro da Silva, em seu livro Escatologia, uma dispensação é um período em que o homem é experimentado em relação à sua obediência a alguma revelação especial da vontade, tanto permissiva como diretiva de Deus. Uma dispensação é a maneira como Deus trata com o homem durante um determinado período de tempo, eras. Dividindo a história, dentro dessas eras, Deus fez alianças com o homem. Por falar em dispensação, nós conhecemos algumas dispensações. São elas: dispensação da inocência, dispensação da consciência, do governo humano, dispensação patriarcal, conhecida também como dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do período milenar. Vamos entender cada uma delas. A dispensação da inocência fora o tempo da criação de Adão até o tempo em que Adão pecou. Quando Adão é criado até o tempo de Adão ser expulso do jardim, este período se chama dispensação da inocência, quando Adão desfrutava sua comunhão para com Deus e o nosso Senhor vinha na viração do dia cultuar com Adão. Quando Adão peca, ele é expulso do jardim. Entra então a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Abro um parênteses aqui e houve uma pergunta dentro da sala teológica. Por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos? A resposta é simples. Os anjos foram criados imateriais e imortais. Logo, quando os mesmos se rebelaram contra Deus na eternidade, para estes não há mais redenção, porque são pecadores imortais. Quando Adão peca, ele é expulso do jardim. Adão, quando foi criado do pó, ele foi criado o corpo mortal, mas a alma de Adão era imortal. Quando Adão peca, se ele fica dentro do jardim e ele usufrui da árvore da vida eterna, logo o mesmo seria como os anjos, um pecador imortal, sem direito à redenção. Mas como Deus nunca foi pego de surpresa, ele expulsa Adão do jardim mortal em seu corpo. Mas há um plano estabelecido, salvífico, antes da fundação do mundo, e um cordeiro morto antes da fundação, e uma cruz lá na frente, esperando o Adão para redimi-lo e o salvar. Foi por isso que ele foi expulso do jardim, para o mesmo não tocar na árvore da vida eterna e se tornar um pecador imortal. Fecha o parênteses. Quando Adão ele sai do jardim expulso, de Adão a Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, até Noé, essa dispensação, a segunda, é chamada dispensação da consciência. De Noé até Abrão é chamada dispensação do governo humano. A quarta dispensação, conhecida como dispensação abrâmica, patriarcal ou dispensação da promessa, ela vai de Abrão até Moisés. Moisés estabelece a dispensação da lei, e de Moisés até Jesus Cristo, essa dispensação da lei ela se encerra, e em Jesus começa a dispensação da graça, que é essa dispensação que nós estamos vivendo. Quando a igreja for arrebatada e acabar os 7 anos de tribulação, iniciará o milênio, a dispensação do período milenar. Estas são as 7 dispensações que nós conhecemos. O dispensacionalismo que começou a ser entendido no ano de 1830 com John Nelson Darby. Nós vamos falar agora sobre morte. O que é a morte? A Bíblia tem muito a falar sobre morte, porém pouco a revelar sobre a vida após a morte. No Antigo Testamento nós encontramos declarações sobre a brevidade e fragilidade da vida. Jó, em aflição, ele chegou a dizer dessa forma: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó, capítulo de número 7, do versículo 6 e 7. O salmista também chegou a dizer: porque o homem
São seus dias, como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmo 103, do versículo 15 e 16. A morte foi o resultado do pecado de nossos pais. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 12, ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nas Escrituras encontramos 3 tipos de morte.